Olá! Já pensou que o elemento mais abundante do universo poderia ser o segredo para manter a comida fresca por muito mais tempo? Pois é, nessa análise a gente vai descobrir como o hidrogênio está virando um tipo de ingrediente secreto na conservação de alimentos. É uma frustração que todo mundo conhece, né? A gente compra frutas, verduras, tudo fresquinho, e em questão de dias parece que tudo começa a perder a cor, o sabor, a textura. Mas o que exatamente está acontecendo por trás dessa deterioração tão rápida? Ok, vamos mergulhar nisso. É como se a gente estivesse numa corrida constante contra a degradação dos alimentos. E para entender como vencer essa corrida, primeiro a gente precisa conhecer os adversários. Basicamente, existem dois grandes vilões. O primeiro são as reações químicas, como a oxidação, que vão lá e atacam componentes vitais como vitaminas, gorduras e até a cor da comida. O segundo é a atividade biológica, ou seja, o crescimento de micróbios e a ação de enzimas que literalmente decompõem o alimento. Vamos focar então no principal vilão químico, a oxidação. Pensa numa maçã cortada que fica marrom em poucos minutos. Isso é a oxidação em ação, bem na nossa frente. É o oxigênio do ar reagindo com a comida, causando perda de nutrientes, o escurecimento e, claro, aqueles sabores que ninguém quer. E quem é que impulsiona essa oxidação toda? São umas moléculas superreativas chamadas espécies reativas de oxigênio, ou ERO. Pensa nelas como se fossem pequenos ladrões de elétrons que causam um baita estrago por onde passam, detonando antioxidantes, vitaminas e os pigmentos dos alimentos. Mas e se existisse um jeito de parar esses pequenos ladrões moleculares? Acontece que a solução pode vir de um herói bastante inesperado. E o nosso herói é o hidrogênio molecular, o H2. Sim, ele mesmo, o alimento mais simples e abundante do universo. É ele que pode ser a chave para proteger a nossa comida. Mas como é que ele faz isso exatamente? O processo é de uma simplicidade fascinante. É quase uma cena de ação em nível molecular. Imagina só, a Aero, a molécula destruidora, está pronta para atacar. Mas aí a molécula de hidrogênio entra no meio do caminho, neutraliza a ameaça e salva os componentes valiosos do alimento, como a cor, os nutrientes e as vitaminas. E os superpoderes do hidrogênio são impressionantes, viu? Ele não só neutraliza os radicais mais perigosos, mas também consegue reverter alguns componentes oxidados de volta ao estado original. Além disso, ele preserva a vitamina C, mantém as cores vibrantes e até ajuda na estabilidade contra micróbios. É um pacote completo. Certo, tudo isso é incrível, mas a grande questão é como a gente aplica esse super-herói na prática, na indústria de alimentos. É aqui que entram algumas tecnologias de ponta. A primeira delas é a secagem em atmosfera redutora, ou RED. É um método de secagem que usa hidrogênio no sistema. Então, em vez de secar os alimentos ao ar livre, onde o oxigênio causa estragos, eles são secos numa atmosfera protetora, rica em hidrogênio. E a diferença? É gritante. Dá uma olhada nessa comparação com damascos. À esquerda, a tecnologia RED preserva aquela cor dourada, super vibrante. Já à direita, a liofilização, que é outro método avançado, resulta num desbotamento bem nítido. É a prova visual de como o hidrogênio protege os pigmentos e os antioxidantes. E essa proteção não se limita ao processo de secagem, não. Existe também a embalagem em atmosfera redutora, ou RAP. O princípio é o mesmo: tirar o ar de dentro da embalagem e colocar no lugar uma atmosfera rica em hidrogênio para proteger o produto durante o armazenamento. E os resultados são simplesmente espetaculares. Usando a tecnologia RAP, um produto super delicado como o queijo fresco pôde ser preservado por 7 semanas. Pensa nisso, 7 semanas de frescor dentro da geladeira. E se 7 semanas já parece impressionante, se prepara para o que aconteceu com os morangos. Com a mesma tecnologia, a vida útil foi estendida para 12 semanas. Isso mesmo, quase 3 meses para morangos frescos. É uma verdadeira revolução. Mas a aplicação do hidrogênio vai muito além desses sistemas industriais complexos. O mesmo princípio protetor pode ser usado de maneiras bem mais simples e acessíveis no dia a dia. As pesquisas mostram que o simples uso de água enriquecida com hidrogênio já faz uma diferença enorme. Seja para lavar a manteiga crua e preservar a qualidade, tratar óleos de fritura para melhorar suas propriedades, ou até na produção de leite de arroz, a água com hidrogênio melhora o sabor e o valor nutricional.
Então, o que tudo isso significa para o futuro dos nossos alimentos? Bom, o quadro geral que se pinta é bastante promissor e bem empolgante. Em resumo, integrar o hidrogênio nos processos alimentares oferece uma solução completa. Preserva a aparência e o sabor, protege o valor nutricional, ajuda na segurança alimentar e, o mais importante, prolonga de forma drástica a vida útil dos produtos. Como resume professor Duri de Al-Wazir, um dos pioneiros nesse campo de pesquisa, a integração do hidrogênio no processamento de alimentos pode trazer inúmeros benefícios. É uma afirmação muito poderosa, vinda diretamente da fonte da inovação. E isso nos deixa com uma pergunta final muito, mas muito importante. Se a gente consegue estender a variedade de alimentos frescos de dias para meses com um elemento tão fundamental, será que o hidrogênio pode ser uma ferramenta-chave na luta global contra o desperdício de alimentos? Fica a reflexão.